E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Sim, estou de volta e, antes de mais nada, Gomenasai. Sim, estou pedindo desculpa pelo sumiço. Tá acontecendo algumas coisas bem chatas com a minha família, a família da minha esposa, então foi necessário realmente dar um tempo para poder, como é que se fala, aliviar a cabeça. Tá? Aí no final do vídeo eu explico o porquê. Tá? Vou falar um pouquinho por alto no final do vídeo. Mas agora vamos ao que interessa. A matéria, no caso, dólar chegou a 155. Sim, 155. E agora? E agora que a coisa vai ficar mais complicada do que já está. Então, antes de passar a matéria, eu já sugiro para você que está no Brasil e pretende vir para o Japão trabalhar financiado, eu sugiro para você, venha logo. Por que eu estou falando que venha logo? De acordo com o presidente do Banco Central japonês, Ueda, o ministro das Finanças do Japão, o Suzuki, o Japão não vai fazer ancoragem financeira. Tá? Não vai fazer nenhum tipo de ancoragem. O que isso quer dizer? Que eles não vão dar nenhum suporte. Que eles não vão segurar a onda. A não ser que aconteça algo extraordinário que o Kishida peça. Se o Kishida não pedir nada, eles vão deixar, lá vão ter, como é que se fala? Eles vão deixar bem à vontade a coisa ali, para a coisa sair subindo cada vez mais. Então, para você que vem financiado do Brasil para cá, é melhor vir logo, de alguma maneira, tá? Eu falo assim, porque senão você vai pegar dólar cada vez mais altos e vai ficar cada vez mais complicado para você pagar seu financiamento. E não sai barato. Tá? Então, só vai pensando nessas hipóteses. Agora vamos lá à matéria. Quem conhece o canal há mais tempo deve se lembrar que eu sempre fiz alguns prospectos, sempre fazia alguns tipos de previsões, e alguns deles bateram, como é que se fala assim, aconteceram. Igual, por exemplo, quem acompanha o canal há mais tempo de forma assim um pouco mais assídua, prestando atenção mesmo no que eu falo, deve se lembrar que eu havia feito uma previsão que assim que o dólar no Japão rompesse a barreira de 151, ele ia subir de forma vertiginosa. E foi o que aconteceu. Tá? Da mesma maneira que eu vinha falando que a economia do Japão vinha caindo, estava ruim, estava uma porcaria. Tanto que eu fui chamado de profeta do caos, o caramba 4 nessa época. Como é que se fala? As federações soltaram alguns números. Tá? Federação dos fabricantes de produtos elétricos e a outra federação aqui é a da Indústria da Eletrônica e Tecnologia da Informação. Soltaram outros números também que são horrendos. Tá? E o próprio Ministério das Finanças soltaram um prospecto também das regiões que estão boas e estão ruins. Sim. Tá? Então eu vou trazer isso para você e com a nata do vídeo, tá? O Kishida armando em relação ao turismo. Tá certo? Então, para você que mora aqui no Japão e quer procurar alguns locais melhores, regiões melhores para procurar emprego, fica atento. Para você que mora no Brasil e quer vir trabalhar para cá, também fique atento. Tá? Para você ver como é que a coisa tá, como é que a economia, para onde está andando, tá? Para você poder sempre ter, como é que se diz, uma ideia do que fazer. Quem acompanha o canal deve se lembrar que eu sempre falei, quer vir para o Japão trabalhar, o que está aqui não há problema algum, só que sempre tem o plano A, B e C. Agora eu falo para você, coloque o D junto, porque a coisa vai piorar. Tá? Mas vamos lá. Para você que entende um pouco de japonês, ou entende japonês, escuta isso aqui. エアコンや洗濯機など白物家電の昨年度1年間の国内出荷額は2兆5244億円で前の年度と比べて 2.4% 減少して2年ぶりのマイナスとなりました。コロナ禍の買い替え需要の反動や旅行などを重視する消費者の行動が影響したものとみられています。日本電機工業会は
今年度は賃上げなどを背景に消費マインドはある程度回復すると見ているが、コロナ禍の買い替え需要の反動はさらに続きそうだとしています。Se você entende japonês, já deu para você ter uma ideia do que está acontecendo. Se você não entende, continua com o tiozão aqui que eu vou falar para você. De acordo com a Associação Japonesa dos Fabricantes de Produtos Elétricos, o valor das remessas domésticas para os produtos da linha branca, tá? Remessas que eles falam assim, da fábrica para as lojas, como aparelhos de ar-condicionado e máquinas de lavar no último ano fiscal, tá? Então você vê que nós estamos falando de ano. Nós não estamos falando de época nem temporada. Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque tem pessoas que elas vão falar assim, japonês, deu essa queda porque é uma parte sazonal, foi só um pouquinho. Não, nós estamos falando de um ano inteiro, tá? Então, vamos lá. No último ano fiscal foi de 2.524,4 bilhões de ienes, com uma diminuição de 2,4 em relação ao ano anterior. Tá? A análise sugere que isso se deve-se o declínio contínuo da procura de eletrodomésticos de substituição. O que isso quer dizer? Eletrodoméstico de substituição é aquele que é imprescindível que você precisa ter na sua casa. Quebrou uma geladeira, você precisa trocar. Então você precisa substituir ela. Ar-condicionado, a mesma coisa. Tá? Então existem alguns produtos que são eletrodomésticos de substituição. E é isso que eles querem dizer aqui. É bom a gente sempre frisar, e eu gosto de sempre explicar assim, porque tem pessoas que, mesmo você explicando, é difícil dela entender. Então, quanto mais a gente explicar, mais fácil vai ficar dela entender. Aí, se ela não quiser realmente entender, aí não tem o que fazer. Mas vamos lá, continuando. O declínio contínuo da procura do eletrodoméstico de substituição que aumentou durante a pandemia de coronavírus e o comportamento dos consumidores que dão a prioridade no consumo de serviços como viagens e saídas para lazer. O que ele quer dizer com isso? Que durante a pandemia aqui no Japão, quando teve épocas que o governo pedia para as pessoas não saírem. Tá? Foi um rebu danado, foi uma coisa assim meio complicada. Então as pessoas não tinham onde gastar seu dinheirinho. Aí o que aconteceu? Elas foram trocando geladeira, ar-condicionado e etc. de casa. Então deu um fluxo muito grande, tá, de venda de produtos para casa. Só que agora inverteu a situação. Tá? As pessoas estão saindo mais, então não liga para dentro de casa. Isso aqui de acordo com eles. Tá? Por produto, a venda de geladeiras diminuiu 3,6% em comparação com o ano anterior. As máquinas de lavar diminuiu 1,4% e ar-condicionados diminuiu 1,1%. Lembrando que aqui nesses números, como são dados da Associação Japonesa dos Fabricantes de Produtos Elétricos, nós estamos falando de uma forma nacional, do país inteiro. Tá? Então você vê que são quedas de números do país inteiro. Não é só de Aitken, ou só de Osaka, ou só de Shimane. Não, nós estamos falando do Japão inteiro. Tá? Por outro lado, apesar da queda global, no caso global, por isso que eu falo, queda do país inteiro, as vendas de secadores de cabelo aumentaram 12,3% e as vendas de máquinas de barbear elétricas aumentaram 9,1%, apoiadas pelas compras dos turistas. A Associação Japonesa dos Fabricantes, de Produtos Eletrônicos afirma: embora esperemos que a confiança do consumidor se recupere até um certo ponto nesse ano fiscal de 2024 devido aos aumentos salariais, controverso, tá? Provavelmente que a reação da procura de substituição devido à pandemia diminui. Então já dá para você ter uma ideia do que vai acontecer, do que aconteceu. Tá? Vamos fazer uma análise aqui. Então já dá para você ter uma ideia que fábricas que fazem geladeira, ar-condicionado e máquina de lavar despencou o serviço. Tá? Deu uma despencada. Então, é aquela velha história. Se você estiver procurando serviço aqui no Japão ou vier do Brasil para cá e te oferecerem serviço nesses locais, pense duas vezes.
Porque a coisa não está legal, você vê que a coisa está despencando. Em contrapartida, fábricas que fazem secador de cabelo e máquinas de barbear estão bombando de serviço. Porque os turistas estão comprando bastante. Então, como é que se diz? Está tendo bastante serviço. Então, grandes contratações, horas extras adoidado e assim vai. Tá? Mas você vê que nessa matéria dessa associação, eles não falaram em momento algum de, de inflação, preços altos. Então já tem que tomar um cuidado aí, que você vê que tentaram passar um pano, tá? Dar aquela passada de pano para o governo. Agora vamos a outra associação aqui. De acordo com a JEITA, que é a JEITA, Associação Japonesa de Indústria de Eletrônica e Tecnologia da Informação, as remessas domésticas de eletrônicos de consumo, como televisores e sistemas de navegação automotiva, o famoso GPS, no último ano fiscal foi de 1,53,6 bilhões de ienes, com uma queda de 15,3% em relação ao ano anterior. As remessas também atingiram um nível mais baixo desde 1999, quando as estatísticas começaram a ser mantidas na sua forma atual, e marcou o segundo ano consecutivo em uma mínima histórica. Então você vê que a coisa não está legal. Os equipamentos relacionados ao setor automotivo, como sistemas de navegação, no caso GPS, diminuíram 22%. Os equipamentos de vídeo, como televisores e gravadores, diminuíram 9,7%. Os equipamentos relacionados a áudio, como alto-falantes, diminuíram 1,7%. Então já dá para você ter uma ideia. Se te oferecerem serviço nessa parte da indústria, se você for, só tenha ressalvas, porque se acontecer algum corte, tu não pode reclamar, porque é um setor que está em queda. Tá? Mas vamos lá. A JEITA acredita que isso pode se dever ao fato da procura de artigos como televisores e sistemas de navegação de automóveis estarem em declínio, né? À medida que os preços continuam a subir e as pessoas estão dando prioridades aos gastos com necessidades diárias e estão abstendo-se de comprar eletrodomésticos. Então você vê que aqui eles já fazem uma análise mais realista da situação. Então já dá para você ter uma ideia que vários setores da economia o ano passado ficaram ruins. E você acha que esse ano vai piorar com esse dólar desse jeito? Olha só, agora palavra do Ministério das Finanças em relação às regiões do Japão que estão boas ou não. Ó, os capirotinhos aqui do lado, aqui, como é que se fala, estão começando a fazer barulho. Se aparecer barulho dos capirotos chorando, mãe gritando, moleque fazendo barulho, não reclame, por favor, não tenho culpa. Mas vamos lá, ó. Para você que entende japonês, escuta isso aqui. 財務省は3ヶ月に一度の財務局長会議を開き、全国の景気判断は一部に弱さが見られるものの緩やかに回復しつつあるとして、去年7月以降4期連続で据え置きました。地域別では関東と東海、それに北陸の3地域で判断を引き下げた一方、残る8地域は判断を据え置きました。一方、先行きは物価の上昇や中東情勢などに十分注意する必要があるとしています。Se você entende japonês, deu para você sacar. Se você não entende, vem com o tiozão aqui que eu vou explicar para você. O Ministério das Finanças realizaram uma reunião trimestral, tá, com os diretores gerais, né, das regiões, né, de finanças, e foi resumido o estado atual da economia das 11 regiões do país. O que isso quer dizer? O Japão está dividido, ele tem os estados normais e dentro desses estados ele tem as regiões. Um grande exemplo, eu moro na região de Tokai. A região de Tokai é Aichi, Mie, Gifu e tem mais um que eu não lembro qual que é. Mas se levar por base, Aichi, Mie, Gifu, tá? Parte de Tokai, esse quarto, me desculpe, realmente eu não lembro. Quem souber, escreve nos comentários. Então, para você que mora aqui no Japão, para você que pretende vir para o Japão
trabalhar, é bom saber essa parte regional, tá? Até porque, igual quando deu aquele terremoto de Ishikawa, passou, no começo eles falavam terremoto de Ishikawa, só que depois eles começaram a chamar de terremoto de Hokuriku. Por quê? Pegou vários estados ali, pegou Fukui, né, pegou Ishikawa, pegou Niigata, pegou Toyama, tanto que Toyama está no problema danado também, porque por causa do terremoto que deu aquele fenômeno de liquefação. Então tem alguns locais de Toyama que estão abrindo buracos, crateras mesmo, nas ruas assim. Por quê? Com o terremoto que deu aquele problema de liquefação, está aparecendo cavernas, túneis subterrâneos ali. E passou de carro, dependendo do peso, não aguenta. Então, aquela região de Toyama está dando um problema danado. Então, aqui nesse relatório, ele vai falar por região. Ele não vai falar Haiti tá bom, Gifu tá ruim, Mieken tá meia boca, Tóquio, sei lá o que. Não, tá? Ele vai dar por região. Então, se você escutar aqui, sugiro que você procure as regiões. Mas vamos lá. A perspectiva para a economia do país permaneceu inalterada pelo quarto segmento consecutivo desde julho do ano passado, afirmando que, embora tenha sido observada fraqueza em algumas áreas, que estava a recuperar moderadamente. Essa palavra, recuperar moderadamente, quem acompanha o canal deve se lembrar que o governo sempre usa essa palavra e nunca recupera, e já está há mais de 2 anos usando esse raio dessa palavra. É uma palavra assim que, como é que se fala assim, causa até aquele famoso déjà vu, ou déjà vu, dependendo da pessoa que fala, na cabeça, porque tanto que você escuta. Olha, por região, rebaixamos o julgamento em três regiões, no caso seria Kanto, Tokai e Hokuriku, deixando nosso julgamento inalterado para as 8 regiões restantes. Por item, rebaixamos nossa avaliação de atividade produtiva, observando que o ritmo de recuperação está desacelerando. O que isso quer dizer? Atividade produtiva, produção, parte fabril, parte de fábrica. Então você vê que a região de Kanto, região de Tokai e Hokuriku diminuiu sua produção industrial. O que isso quer dizer? Menos horas trabalhadas, menos vagas de trabalho. Simples assim, tá? Colocando no português rasgado, traduzido. Simples assim. Por isso que, quando você for procurar emprego, tenha ciência que tem locais que estão melhores, tem locais que estão piores. E o próprio governo, ele já está soltando. No caso de Hokuriku foi fácil. Deu aquele problema do terremoto e afetar? Pô, lógico. Tá? Afetou a parte industrial deles, isso era óbvio. Tá? No caso de Tokai, houve aquele problema da Toyota, dos motores, deu aquele problema como é que se diz? Da Daihatsu. Mas não foi só isso, tá? Tem mais coisa por trás também. Então você vê que houve, como é que se fala assim, quedas? Sim. Tanto que agora, eu não sei se você viu, que saiu um problema com a fabricante, escreve IHI, que é I8i, aqui no Japão, que deu o mesmo problema da certificação fraudulenta que a Toyota teve, que a Daihatsu teve. Então vai ser afetado de novo a economia por causa desse fabricante que estava usando, como é que se fala assim, certificação fraudulenta no caso de emissão de gás carbônico e consumo foi detectado. Parece que o governo ele viu que o consumo estava diferente do que estava sendo relatado na certificação. Então o negócio não deu legal. É a mesma coisa. Aquela fumaça, o gás carbônico que sai do motor também estava diferente. Então vai dar problema, dependendo para essa empresa. Pode ser que dê. Se eles usarem o mesmo critério que eles usaram para a Toyota, vai ficar um bocado de gente sem trabalhar por mais um certo tempo. E as fábricas que fornecem peças para essa empresa também vão ficar um certo tempo
paradas. Então já dá para você sacar por A mais B que vai continuar tendo problemas econômicos também, independente do dólar. Por isso que eu já estou trazendo para você aqui já para ter ciência da situação. Claro que isso aqui é uma situação que vai com o tempo vai se normalizar. Só que com a alta do dólar, o que é? Aumenta o preço de commodities, né? Produtos importados e etc. Além que ainda vai ter aumentos de combustível. Nós não podemos esquecer dos aumentos de combustível. E aí? Então, você acha que vai ficar no 155? Não vai. E a situação vai piorar cada vez mais. Por isso que eu falo para você. Quer morar aqui no Japão? Tem o plano A, B, C e D. Tá? Porque chegou naquele momento que uma pessoa que fica muito tempo, como é que se fala assim, estagnada, parada no tempo, ela vai ficar para trás. Tá? E a parte econômica do Japão está vindo para atropelar. Isso é fato. Tá? Continuando aqui. Devido ao impacto das suspensões de produção em algumas montadoras devido à questão de fraude, reduzimos o julgamento em 7 regiões, incluindo a região de Tokai e Kinki. Tokai de novo, tá? A região de Tokai é onde que eu moro. Além disso, o impacto nas instalações de produção em Hokuriku devido ao terremoto no caso da cidade da Península de Noto também foi refletido. Isso é óbvio que ia acontecer, não tinha muito que escapar. Embora tenhamos mantido a nossa opinião de que o consumo pessoal, tá, está a recuperar moderadamente, rebaixamos nossa opinião nas regiões de Kanto e Hokuriku. Então você vê que aqui não tem nada a ver com produção. Essa parte é a parte de consumo, o quanto as pessoas estão comprando, gastando dinheiro. Então já dá para você ter uma ideia que Kanto e Hokuriku não tá legal. Mas japonês, o que isso quer dizer? Se você está num local que você não consegue vender, você vai se manter, você vai manter a sua empresa como? Simples assim. Principalmente se for uma pequena empresa que abastece só a região e a região não está comprando, o que vai acontecer? Se você não vai conseguir fazer manutenção dos empregos, e nisso o que acontece? Demissões ou rebaixamento de horas de trabalho e alguma coisa acontece, tá? Mas você vê que ele influencia diretamente na parte econômica, naquela região como um todo. Então já dá para você ter uma ideia que a coisa não está legal. Embora tenhamos mantido nossa opinião de que a situação do emprego está a melhorar lentamente, elevamos a opinião para 3 regiões, no caso seria Hokkaido, Chugoku e Okinawa, citando a sensação crescente de escassez de mão de obra, né, no comércio varejista e em outras indústrias. Então já dá para... Por que disso? Porque todo mundo sabe que a indústria do turismo no Japão está começando a bombar. Tá? E que nisso acontece o quê? O fluxo de pessoas para esses locais. Só que as empresas não querem pagar muito, então as pessoas não estão se candidatando para trabalhar naqueles locais. Por isso que ele fala falta de mão de obra. Não é que está faltando pessoas, está faltando bons pagadores. Pessoas tem de monte. As empresas que não querem ir lá e investir em capital humano. É diferente. Tá? Mas você vê que na parte da indústria, no caso Hokkaido e indústria turística, Hokkaido e Okinawa está começando a bombar. Então você vê que alguns locais estão caindo, outros locais estão crescendo. Tá? É a mesma coisa em questão de valor de terreno. Kumamoto, aonde está sendo construída a fábrica da TSMC. Aquilo ali, quem tiver dinheiro, compre terreno naquela região, porque aquilo vai valorizar demais. Escreve o que eu estou falando. Tem saído muitas matérias já falando sobre isso. Sobre a enorme valorização dos terrenos que vai ter pro lado de lá. Então quem tiver dinheiro, quiser fazer dinheiro, olhe terreno para aquele lado ali. Vai fazer grana. Numa perspectiva, embora se espere uma recuperação gradual, é necessário prestar muita atenção ao impacto no aumento dos preços no consumo. Você vê que aqui eles já falam, tá? No consumo pessoal e a situação no Oriente Médio. Por que ele fala assim, consumo pessoal? É o que move o PIB do Japão.
Então, se as pessoas não têm dinheiro para gastar aqui dentro, como é que vai mover, fazer a manutenção do emprego das pessoas, novos empregos? Não vai. Por isso que o dólar alto é complicado. Porque muitos dos produtos que o Japão precisa são importados. Você vê que carne é importada, né? Muitas commodities são importadas, porque o Japão não tem. O Japão não consegue produzir. Tanto que o governo Kishida está querendo mudar a parte agrícola para diminuir isso. Tanto que eles estão falando já de plantio de soja, plantio de trigo, diminuindo a plantação de arroz e etc. Para tentar diminuir a parte de importação de certos produtos. Tá? Agora, tinha que ter o tio Kishida, né? Não podia faltar. Né? Eu vou trazer ele agora. Em uma reunião do gabinete do primeiro-ministro, o ministro de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo, Saito, disse: o número de turistas estrangeiros que visitaram o Japão no mês passado foi de aproximadamente 3,8 milhões, o maior de todos os tempos, para um único mês. O valor gasto pelos visitantes estrangeiros no Japão até março foi relatado em mais de 1,7 trilhão de ienes, o maior valor já registrado para um trimestre. Então você vê que as pessoas estão vindo, estão gastando muito. Mas por que estão gastando muito? Porque o dólar está alto. Tá? Então quanto mais alto o dólar tiver, mais as pessoas vão gastar aqui. Então já dá para você ter uma ideia como é que a coisa está. O governo pretende que o número, trazer, né, no caso, que elevar o número de turistas estrangeiros no próximo ano, que ultrapasse o pico pré-corona de 31,88 milhões de pessoas. A esse respeito, o primeiro-ministro Kishida disse: se continuarmos nesse ritmo, seremos capazes de atingir nosso objetivo para 2025 antes do previsto, tanto com os números de visitantes no Japão, como o montante de gastos que atingirão níveis recordes. Aí já dá uma perspectiva, que eu vou comentar daqui a pouco. O primeiro-ministro Kishida então declarou: é uma questão urgente dispersar como é que se fala? Ele fala alojamento, né? No caso assim, a hospedagem para os estrangeiros, para as áreas regionais e acelerar a criação de áreas de turismo sustentável. O governo instruiu, né? O governo, no caso central, instruiu os governos menores a criar medidas para expandir a procura interna, tais como atrair turistas estrangeiros, que estão concentrados na região para as áreas regionais. O governo está considerando urgentemente as medidas concretas, como um apoio à preparação de 11 destinos turísticos, modelo designado em todo o país, e o reforço das medidas para o chamado turismo excessivo, causado pela concentração de turistas. Sim, está dando problema? Está dando problema. Tanto que saiu uma matéria de um local que eu não me recordo do nome agora, Gomenasai, que eles vão começar a colocar uma taxa de entrada para as pessoas que entrarem ali, que é para tentar controlar o número de pessoas. Tá? Então já dá. E eles querem o quê? Pegar esse povo que fica muito em Kyoto, em Tóquio, né, em Osaka, e mandar para as áreas rurais. Tá, para poder revitalizar financeiramente as outras áreas. E o turista vai lá, ele vai ver as coisas como é que estão, vai gastar o dinheiro dele ali e vai dar uma girada na economia. Mas já dá para você ter uma ideia o quê? Com esse tipo de matéria. Se você tiver um capital e montar um negócio perto das regiões turísticas, tu vai rachar de ganhar dinheiro. Se você quer se livrar de trabalhar numa fábrica, tem que saber japonês. Né? Pelo menos o mínimo para você poder conseguir trabalhar nesses locais. Você vai sair da fábrica. Tanto que saiu aqui uma matéria da NHK, quem puder dar uma olhada nessa matéria, veja, que ela fala o seguinte, que 50 milhões de pessoas não vão conseguir receber esse aumento salarial que o Kishida quer. Porque são pessoas que não são vinculadas ao sindicato e etc, que ela tem que reivindicar isso diretamente com o patrão. E o patrão, dependendo, não vai dar isso. Então vai dar ruim, dependendo, vai dar muito ruim. Tanto que saiu na reportagem um yakiniku que ele pagava 1.300 a hora. Ele paga 1.400 agora a hora.
Yakinico, 1.400. Está pagando mais que muita fábrica. Então compensa muito mais, dependendo do que você trabalhar dentro do Yakinico, servindo mesa, do que você trabalhar dentro de uma fábrica. Tem supermercados que estão pagando o mesmo valor o que minha esposa ganha por hora para trabalhar no caixa. Um serviço muito mais leve, muito mais tranquilo do que você ficar se arrebentando dentro de uma fábrica, ficar fedendo a óleo ou cheiro de solda, ou seja lá o que for. Então existe aquela parte da qualidade de vida. Mas isso requer o quê? Uma certa preparação. Eu canso de falar isso para minha esposa. Só que eu não posso pegar ela pelos cabelos e falar assim, ó, faça isso. É uma questão de cada um ter sua visão de mundo, né? Do que quer para si. Mas você vê que agora, quem quiser sair do, como é que se fala? Do chão de fábrica e tentar a parte do turismo, está muito mais tranquilo. Foi igual a previsão que eu tinha feito na parte dos caminhoneiros. Muita gente falou, você tá doido, japonês, você tá falando besteira, mas você viu o que aconteceu. A previsão que eu fiz concretizou. E aqui é a mesma coisa. Por quê? É questão de dados. Não é que eu sou mandinal, que eu sou, como é que se fala assim, vidente. Não, tá aqui. Tá aparecendo. Se você fizer uma análise de perspectiva, isso aqui tá na cara. Só que depende do empenho. Só um grande exemplo. Tá? Igual o... Como é que se fala? Aqui no Japão nós temos o Kaiten Sushi. Tá? Que são aqueles sushi de esteirinha. Então nós temos o Kappa, nós temos o Hamasushi e temos o Sushiro. Tá? São 3 grandes empresas. O Sushiro, ele já está colocando, como é que se fala, propagandas, contratando estrangeiros. Só que ele fala, nós queremos N4. Ele deixa bem grande no anúncio dele. Nós contratamos pessoas com N4, independentemente da nacionalidade. Então já dá para você ter uma ideia que as empresas estão procurando pessoas independentemente da nacionalidade, desde que você consiga como é que se fala assim, se comunicar um pouco. Então se você conseguir se comunicar um pouco, pô, tudo tá bacana. Tá? Se foi só um exemplo, terminamos a matéria aqui. Tá? Então só tome cuidado com essa parte do dólar. Se você pretende vir para o Japão, você já sabe, né? Venha logo, porque isso aqui não pretende cair, de acordo com palavras do Banco Central Japonês e do Ministro das Finanças do Japão. Agora eu vou falar um pouco do meu problema. Tá? Até porque já deu 32 minutos de vídeo, ficou muito comprido. Tá? Voltei com a corda toda, pelo visto, né? É o seguinte. Houve 2 falecimentos como é que se fala? Na minha família, houve um falecimento na minha família, tá? E houve um falecimento na família da minha esposa. Ambos, como é que se fala assim, parentes muito próximos, pessoas muito queridas. Então isso acabou abalando demais. Tá? Tanto eu como ela. Nós ficamos assim bem chateados, bem abalados. Eu fiquei muito, como é que se fala, complicado. Numa situação muito complicada. Tanto que quem acompanha o canal deve se lembrar que eu havia falado que tinha um parente meu que estava com câncer. E essa pessoa chegou a falecer. Tá? Foi uma coisa assim meio complicada. Para mim lidar com isso. Para minha aceitação. Foi uma coisa meio complicada de aceitar. E nesse meio tempo acabei tomando um medicamento meio forte que quase me entrei em estado convulsional com o medicamento. Tá? Então fiquei ruinzaço de cama mesmo, travadaço na cama. Então tive que parar. Né? Tanto que nesse meio tempo eu só fiquei cuidando do canal de game mesmo, que era o que dava para fazer deitado, para aliviar a cabeça, para não ficar pensando. Claro que eu acompanhava as matérias do governo, mas eu não tinha força para vir falar aqui para você, para fazer uma análise mais assertiva, sem ficar falando besteira. Porque era muito fácil eu vir aqui, né, armar a câmera, falar para você, ler toda a matéria para você, ó, tá acontecendo isso, sayonara. Sem fazer uma análise prospecto, sem te dar uma incerteza de alguma coisa ou nada. Para mim é complicado. Tá? Se a gente já fazendo isso, se eu já fazendo isso, já tem pessoas que não aceitam, já não entendem, já quebram o pau. Imagina se eu dou só informação sem a pessoa
sem compartilhar nada com a pessoa. É complicado. As pessoas caem matando. Claro que eu aprendi, tá? Que eu não vou conseguir alegrar todo mundo, mas aqueles que eu consiga alegrar, que eu consiga dar a melhor informação possível. Por mais que o vídeo fique comprido, mas que eu consiga passar a melhor informação possível de estatísticas possíveis. Para a pessoa, ela consiga ter, como é que se fala, um discernimento. Não, eu posso ir por aqui, esse caminho aqui está mais tranquilo, o governo sinalizou aqui, então eu vou por ali. Eu posso fazer alguma coisa, mas que consiga. Tanto que eu sempre falei, você tem dinheiro para investir, invista, não deixa dinheiro parado, mas investimento em dinheiro, com dinheiro, não precisa ser só investimento em bolsa de valores, ou em ações, ou em outra coisa parecida. Você pode investir em você, no seu conhecimento, você pode fazer cursos para você se enriquecer e com esse enriquecimento conseguir ganhar dinheiro. Ou pegar esse dinheiro e investir em um negócio próprio. Tá? Mas claro que com o pezinho no chão, porque eu tenho visto uns brasileiros abrindo negócios aqui no Japão que colocam uns valores que sim, rapaz, eu falo assim, se não quebrar, como é que se fala? É muita sorte. Mas, vida que se segue, cada um tem, como é que se fala, o seu gasto ali, e cada um acha, como é que se fala, ele vai querer ter o retorno dele, o ROI, o famoso ROI, né, o Return of Investment, da forma que ele quer. Só que nisso pode ser que não seja muito viável, pelo padrão que está acontecendo hoje. Mas quem sou eu para julgar isso? Tanto que você vê que eu nem falo nomes, nem cito nada. Mas de qualquer maneira, invista em você de alguma forma, tá? Para você poder ter um retorno melhor no futuro, porque a economia do Japão chegou num ponto que, se você parar, a economia te atropela. E se a economia te atropelar, você não vai conseguir pagar suas contas, você vai passar dificuldade e etc. Tá? Por isso que para mim foi importante essa pausa. Porque foi um momento que eu peguei, continuei acompanhando a parte econômica do Japão, tentei dar um fluxo no canal de games. Meu canal de games, ele não é monetizado. Tanto que eu preciso da ajuda das pessoas para monetizar o canal. Tá? Mas você vê que eu não fico pedindo. Porque eu não quero misturar o canal de games com o canal de notícias. São duas coisas diferentes. Tá? Por isso que eu não peço a ajuda das pessoas nesse ponto. Mas você vê que eu preciso trabalhar em cima disso também. Então eu peguei e dei uma atençãozinha maior no canal de games ali, enquanto eu espareci minha cabeça. Mas agora nós estamos voltando aos poucos. Ainda não estou forte o suficiente. Reconheço que eu ainda sou meio fraco. Mas aos poucos nós vamos engrenando e a nossa parceria continua. Tá certo? E para você que acompanhou o vídeo até aqui, arigatou gozaimasu e maido!